Meu amigo, minha amiga, como vai? Vamos tratar agora da contestação. Esse é o vídeo número 13. Vamos tratar da estrutura mínima da contestação, dando dicas específicas de como você irá estruturar a sua contestação, desde o endereçamento até a assinatura, que é o último ato que você deve fazer na sua petição. Vamos lembrar que a parte do conteúdo, a fundamentação, que é o meio da petição, nós não vamos tratar nesse vídeo, porque no vídeo anterior, que foi o vídeo número 12, que nós tratamos da inicial trabalhista, passo a passo, segunda parte, lá nós demos um panorama geral sobre a estratégia de resolução da problemática e como que você vai colocar isso na petição, seja recurso ordinário, contestação inicial. Então, a segunda parte da inicial trabalhista, nosso vídeo de número 12, vai aparecer o card aqui em cima à esquerda para facilitar a sua localização. Esse é o nosso vídeo de referência para você enfrentar a controvérsia. Então, é um vídeo de 1 hora e 15 minutos. É fundamental que você assista para você ter condições de enfrentar a controvérsia do enunciado da sua questão, independente da peça que caia. Inclusive, esse vídeo número 12, ele vai ser bastante útil para você também na hora de resolver as questões, porque nós explicamos, ensinamos como você utiliza o material, consulta a legislação pertinente, conhece as regras aplicáveis ao caso e redige o fundamento de fato e de direito. E essa é a justificativa porque esse vídeo da contestação e o próximo, que será do recurso ordinário, o motivo porque nós vamos passar somente pela estrutura e dando algumas dicas específicas da peça. Então, uma boa aula, boa sorte na prova. Vamos acompanhar. A estrutura básica da contestação, ela vai conter o endereçamento correto, a indicação do número do processo, a qualificação do reclamante e do reclamado, a indicação da peça, contestação e o fundamento legal, o requerimento de improcedência, local, data e assinatura. Nós vamos ver nesse vídeo como fazer cada item desse. Você atingindo esse objetivo e realizando de forma correta estes itens, você garante na faixa de 0,60 pontos na sua prova prático-processual, sendo que a questão vale 5 pontos. Os outros 4,40 você obtém resolvendo o problema jurídico da prova, no momento que você fundamenta de fato e de direito corretamente na sua peça. Nós não vamos abordar, como eu falei na introdução, essa parte da contestação, porque as dicas fundamentais para você executar essa tarefa foram passadas no vídeo anterior de número 12, que você pode assistir buscando no playlist. O título do vídeo é Inicial Trabalhista Passo a Passo, segunda parte. Então, vamos dar início ao modo de executar essa tarefa da contestação. O 17º exame da OAB pediu uma contestação. Para você identificar que é uma contestação, você precisa observar determinadas expressões, frases e informações. No 17º exame, diz que você foi procurado pelo Banco Dinheiro Bom Sociedade Anônima. Então, quando você observar que você foi procurado por uma pessoa jurídica, você já se aproxima mais dessa peça contestação, porque em geral é uma peça praticada por empregador, que geralmente é pessoa jurídica. Então você anota no seu pensamento esse dado e continua lendo o enunciado atrás de outros indícios, que é este sublinhado em vermelho. Você foi procurado pelo banco em razão de ação trabalhista distribuída para 99ª Vara do Trabalho de Belém, em Pará. Então, por exclusão, você elimina a hipótese inicial. Então, você tem uma pessoa jurídica, uma ação trabalhista ajuizada, distribuída em Vara do Trabalho de Belém, e você continua lendo o enunciado da sua questão.
Para você concluir com isso, que é a contestação, agora, basta você observar se o enunciado da questão traz alguma informação se há sentença prolatada. Não havendo sentença prolatada, a hipótese é de contestação. Então, não menciona a existência de sentença esse enunciado. Logo, traz uma contestação. 18º exame da OAB. No mesmo sentido que explicamos no 17º exame, você lê que nos autos da reclamação trabalhista 1234, movida em face da empresa, Sociedade Empresária Transporte Rápido Limitada. Então, você tem uma reclamação trabalhista ajuizada em face da empresa e você foi contratado como advogado para defender os interesses da Sociedade Empresária Transporte Rápido Limitado. Então, é a mesma hipótese. Existe uma reclamação trabalhista, foi ajuizada, há a vara do trabalho definida e você é contratado como advogado da pessoa jurídica. Então, é aquela hipótese que nós tratamos. Em geral, é a pessoa jurídica que é empregador e que tem que se defender em demandas ajuizadas por empregados. É possível a empresa ser autora em ação trabalhista? É o caso de ação de consignação e pagamento. Então, você não exclui essa exceção, então você tem essa exceção em mente, mas não é o objeto da nossa aula. Nós estamos falando de contestação e eu estou dando as dicas de como você identifica a peça. O próximo passo para concluir pela contestação é o mesmo, ou seja, você deve observar se há menção à sentença no enunciado. Não havendo menção à sentença, a hipótese é uma só, de contestação. Porque havendo sentença, a hipótese será de recursos. Você deverá já seguir o outro método, que é o tema da nossa próxima aula, vídeo número 14. Assine o canal para acompanhar quando estiver disponível. Identificada a peça como sendo contestação, você já traz à sua mente a estrutura básica, que necessariamente deve conter essa peça para você garantir os 0,6 pontos do total de 5. Vamos iniciar pelo endereçamento, seguindo a sequência até o número 6, local, data e assinatura. A competência da Justiça do Trabalho é fixada pelo local da prestação de serviços. Na prova do 18º exame, há a indicação que a ação foi distribuída à 15ª Vara do Trabalho de Recife, Pernambuco. Então esse é o dado que você guardará para a redação do endereçamento da sua peça. Próximo requisito da estrutura básica, que vale 0,1 ponto, é você indicar os dados da ação trabalhista. Vale ponto porque o examinador deseja testar se você é capaz de utilizar apenas as informações que são dadas, sem inventar dados. Esse é um papel essencial do advogado, não criar situações. Esse teste vem posto no exame da OAB. Na prova do 18º exame, o número da reclamação trabalhista já era 1234. O próximo item é a qualificação das partes. Você deve conhecer o artigo 319 do novo CPC, inciso 2, que fala de dados relacionados à qualificação da parte. Você deve conhecer também o 840 para o primeiro da série T. O 840 para o primeiro da série T fala que é um requisito da petição inicial trabalhista a qualificação do reclamante e reclamado, mas ele não diz quais os dados que você deve colocar para atender esse requisito. Então, alguns dos requisitos da qualificação trabalhista estão no inciso 2 do artigo 319 do CPC. Assista ao nosso vídeo sobre qualificação das partes, clicando no card que aparece aqui à esquerda para você conhecer os demais dados que uma inicial trabalhista deve ter, o que também foi explicado na nossa aula prática, vídeo de número 11, quando tratamos da primeira parte da elaboração da inicial trabalhista. Você pode também assistir buscando o vídeo no nosso playlist. Para fins de contestação, os dados não mudam. Você deve traçar todos os dados constantes do enunciado que você possa utilizá-lo.
Mas e aqueles que não existirem? Por exemplo, nesse enunciado do 18º exame, só consta que Gilson Reis ajuizou reclamação trabalhista em face de Sociedade Empresária Transporte Rápido Limitada. Não dá nenhum outro dado. CPF, CNPJ da empresa, endereço da empresa. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ver mais à frente no momento da redação. Então, pessoal, nós estamos com todos os dados já identificados. Na sua folha de rascunho, você pode estar anotando esses dados para utilizar na sua peça ou marcar no próprio enunciado, como eu fiz, e assim consultar na hora que for redigir. Então, vamos demonstrar agora como você transporta para a sua peça estes dados. Como que você realiza uma petição inicial de fato, na prática. O enunciado não nos informa se é um juiz ou uma juíza. Então nós colocamos da seguinte forma: Excelentíssimo, entre parênteses, a senhor doutor juiz federal da 15ª Vara do Trabalho de Recife. O enunciado nos informou a 15ª Vara e que o local da prestação de serviço é Recife, e nós utilizamos no nosso endereçamento. Observe que usamos a expressão juiz federal e não juiz do trabalho para evitar soar de forma desagradável. Doutor juiz do trabalho da Vara do Trabalho de Recife, sendo pertinente a utilização do termo juiz federal, haja vista que a Justiça do Trabalho é um órgão especializado vinculado à Justiça Federal. O próximo tópico é o número do processo. Basta você indicar o número do processo, que é o processo 2334. Esta simples medida te garante 0,10 pontos na sua prova. Próximo passo é a qualificação. Você também deve utilizar apenas os dados informados, que no caso é a Sociedade Empresária Transporte Rápido Limitada, que é o seu cliente e contesta a ação. Quais os dados de qualificação que devem conter a contestação apresentada pelo réu? Basicamente, é o CNPJ, endereço e endereço eletrônico. CNPJ, endereço, domicílio e o endereço eletrônico. E você identifica o reclamante apenas pelo nome informado, sem necessidade de trazer a qualificação do reclamante, como CPF, identidade, CTPS, porque esses dados já constam na inicial. E a redação fica da seguinte forma: Sociedade Empresária Transporte Rápido Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 3 pontinhos, com sede na rua 3 pontinhos, número 3 pontinhos, bairro, cidade, estado, CEP, endereço eletrônico, 3 pontinhos. Os dados que você não tem, você coloca 3 pontinhos. Você só não coloca 3 pontinhos em cidade, nem bairro, nem estado, porque senão o examinador não vai ter certeza que você conhece o dado a ser informado. Então você escreve bairro, cidade, estado, para que ele saiba que você tem o conhecimento de qual informação deve ser prestada. Uma observação: nós colocamos com sede na rua tal, bairro tal, estado tal, e não colocamos aqui a cidade como sendo Recife, porque a indicação do enunciado é apenas da Vara do Trabalho onde foi juizada a ação, que é Recife, que remete ao local da prestação de serviço, não necessariamente a sede da empresa. Pode ser em qualquer lugar. Uma empresa sediada em São Paulo pode enviar empregados para trabalhar no Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro será o local da prestação de serviço e que deterá a competência para processar e julgar a ação nos termos do 651 da CLT. Por fim, você deve guardar esta expressão padrão, que é utilizada em peça de defesa, que é: nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, movida por fulano de tal, e aqui no nosso caso, Gilson Reis. Então, grave isto, pessoal: havendo informação do enunciado, você utiliza o dado informado. Não havendo, você põe 3 pontinhos ou indica a informação que deveria ser prestada com o termo genérico, como fizemos com bairro, cidade, CEP e endereço eletrônico. A próxima medida é informar o nome da nossa peça e o fundamento, bem como redigir a frase padrão: venha a presença de Vossa Excelência nos termos que segue.
ficando da seguinte forma: Sociedade Empresária Transporte Rápido, qualificação, conforme exposto. Nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, movida por Gilson Reis, vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 847 da CLT, apresentar a contestação nos termos que segue. Ah, professor, mas e se eu não lembrar o fundamento do artigo 487? Para escrever? Não tem problema. Você deve seguir a nossa estratégia de consulta, que nós explicamos passo a passo no vídeo de número 12. E você irá, no material de consulta, identificar qualquer fundamento para qualquer peça e para qualquer caso jurídico. Uma observação é que você deve evitar abreviar na sua peça, abreviando Vossa Excelência ou qualquer outro termo, com exceção de colhendo TST quando citamos súmula. Você pode escrever sem problema C.tst, mas grosso modo evita abreviar. Aqui também artigo não tem problema, você pode estar abreviando, até porque a própria legislação apresenta para o cidadão esta palavra de forma abreviada. Indicado o nome da peça com fundamento legal correto, são mais 0,10 pontos. O próximo passo, pessoal, é o conteúdo da sua peça. Como nós mencionamos, a parte de conteúdo está relacionada a fundamentos de direito material do trabalho e processual do trabalho. O próximo passo, pessoal, é fundamentar a sua peça. É de fato defender a empresa. Como dissemos, não vamos tratar desse tema prático nessa aula, porque a parte de defesa técnica está sempre relacionada ao direito material do trabalho e direito processual do trabalho. Ou você fará uma defesa processual ou uma defesa relacionada ao direito material. E toda a estratégia para enfrentamento de controvérsia nós já explicamos no nosso vídeo de número 12. Acerca de conteúdo específico de contestação, nós vamos falar apenas de prescrição e preliminares. Com relação à defesa dos pontos controvertidos, objeto da pretensão do reclamante, segue a regra geral da nossa estratégia de consulta e redação exposto no vídeo indicado de número 12. Para a peça contestação, é imperioso que você conheça a regra da prescrição. Assista ao nosso vídeo específico sobre prescrição, é bem rápido e vai te dar um panorama de como funciona essa regra. Basta clicar no card que aparece aqui à esquerda. A prescrição é um conhecimento básico para a peça contestação. Haja vista que, em geral, a empresa deve se defender acerca de pretensões já prescritas. Em geral, quando no enunciado da questão informar datas de admissão, demissão e ajuizamento de demanda, é porque o examinador deseja te testar no conhecimento acerca da prescrição. Basicamente, o texto fica da seguinte forma: nos termos do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e súmula 308, item 1 do coleno TST, estão prescritas as pretensões anteriores a 20 de abril de 2010, sendo que 20 de abril de 2010 é um dado do nosso enunciado específico, que nós, tendo conhecimento acerca da Instituto Jurídico da Prescrição, fazemos a identificação, e no caso de você não lembrar dos fundamentos da prescrição, vai seguir a mesma técnica de pesquisa e consulta que ensinamos no nosso vídeo de número 12. Outro conhecimento básico que você deve ter para realizar contestação é observar se o seu enunciado traz algum dado no sentido que o examinador quer te testar nesse conhecimento. Tudo que pode ser objeto de preliminar vem no artigo 337 do CPC, que você pode consultar no material de pesquisa indicado e pesquisar também cada instituto jurídico que conste no rol do artigo 337, que vem a ser objeto do seu enunciado, seguindo, repito, a nossa estratégia explicada no vídeo número 12. Enfrentado o fundamento da prescrição e preliminares, se houver, você passa aos fundamentos de fato e de direito relacionado ao mérito, o que você fará seguindo a nossa estratégia do vídeo inicial trabalhista passo a passo, segunda parte. O próximo item obrigatório é o requerimento, que você faz da seguinte forma: exposites por todo exposto, em face do fundamentado, do jeito que você achar melhor
utilizando a expressão de sua preferência. Eu gosto muito dessa aqui, exposites, que significa por todo exposto. E você conclui. Requer sejam julgados improcedentes todos os pedidos por medida de justiça e direito. Pessoal, o que vai garantir o seu ponto no requerimento? É esta expressão aqui, julgados improcedentes. Você requer que sejam julgados improcedentes. O restante, por medida de justiça e direito, exposites, não tem relevância. Serve apenas para dar uma roupagem adequada à sua frase, para que não fique solta. Requer ser julgado improcedente. Improcedentes o quê? Os pedidos. Então é essencial esse termo, requer ser julgado improcedente os pedidos. Em lilás, nós damos uma outra opção, para você também utilizar se quiser. Requer ser julgados improcedentes os pedidos in totum, sendo medida de reta justiça. É mais uma opção. Por fim, o último requisito básico, que também vai te garantir 0,10 pontos, é o local, data e assinatura. O local pode ser Recife. O que não pode ser é outro local que não esteja pelo menos constante da inicial. Pode ser Recife porque foi o local que você praticou a peça, não necessariamente do seu escritório. Então você aí não está inventando nenhum dado. E a data é a data da elaboração da peça, que será no dia 28 de maio de 2017 ou o dia exato de quando você estiver realizando a peça. Uma observação importante é com relação à identificação e assinatura do advogado. Não ponha o seu nome para não identificar a prova e você ser eliminado, muito menos o número de OAB que não foi informado. Então você deve botar da seguinte forma: advogado, 3 pontinhos, OAB, XX, número, 3 pontinhos. OAB indicando a seccional onde você pretende a sua inscrição. Por exemplo, aqui no Rio eu botaria RJ sem problema nenhum. No caso da assinatura, não vamos esquecer que agora o processo é eletrônico e que a sua assinatura é digital. Então você indica a assinatura digital. Então, meus amigos, estas foram as dicas para a peça contestação. Assine o canal. Então, pessoal, essas foram as dicas para a peça contestação. Assine o canal para receber a notificação do próximo vídeo, que será sobre recurso ordinário.